proximidade das eleições, tem muita gente me perguntando, né, padre, em quem que você vai votar? Para ajudar nessa reflexão, gostaria de pontuar algumas coisas, né? Primeiro, dizer que no cenário da política nacional, nenhum dos dois candidatos que estão aí, eles representam uma novidade para nós. Um já está há mais de 30 anos como deputado e o outro já exerceu o cargo público de prefeito também. Então, ambos não representam uma política nova. Também quero dizer que é uma ingenuidade a gente acreditar que um dos candidatos que vencer vai acabar com a corrupção. Isso é um pensamento alienante, até porque a corrupção está entranhada nas estruturas e nos sistemas da nossa política brasileira já há mais de 500 anos, não foi fundada por um partido político. Depois eu quero dizer também que quando a gente escolhe um candidato, na verdade não estamos escolhendo uma pessoa, estamos escolhendo um bloco de pensamento, estamos escolhendo uma linha política que vai dirigir o cenário nacional. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu creio que a melhor ferramenta que a gente tem para responder essa pergunta, em quem se deve votar, é a ferramenta dos evangelhos, que nós encontramos na Bíblia. Essa ferramenta, ela inclusive não é muito utilizada pelos cristãos e cristãs, que às vezes têm dificuldade de abrir essas páginas e de encontrar ali Jesus realmente revelando qual que é o seu projeto de sociedade, o projeto alternativo para que as pessoas vivam melhor e com mais dignidade. Então eu penso que nós deveríamos abrir o Evangelho e escutá-lo, deixar com que Jesus permita que a gente faça uma opção, não a partir dos meus interesses pessoais, não a partir do cuidado que eu tenho só com o meu mundinho, mas pensando todas as realidades do Brasil. Claro que nenhum dos candidatos vão se enquadrar inteiramente naquilo que é a prática de Jesus. Isso é um absurdo a gente acreditar que algum deles vai inteiramente viver esse projeto. Nem eu e nem você conseguiríamos isso também. Mas o que nós podemos ter a partir do Evangelho é uma ideia de que podemos nos aproximar daquela mentalidade e daquele projeto de políticas públicas que mais se assemelham à sociedade alternativa que Jesus propôs para nós. Então, olhando essa realidade, a realidade de um Jesus que nasceu pobre, fez uma clara opção preferencial pelos pobres, um Jesus que incluiu o tempo todo na sua vida as mulheres, as pessoas da rua, incluiu o tempo todo os trabalhadores mais simples, incluiu no seu projeto os pagãos, eliminou qualquer tipo de preconceito e também doou a sua vida na cruz pela causa da justiça e da verdade. Então, olhando para essa realidade dos evangelhos, eu posso responder essa pergunta inicial dizendo em quem eu não posso votar. Diante do cenário de duas opções, eu não poderia jamais votar numa pessoa, por exemplo, que não apresenta políticas públicas relevantes no seu projeto para as mulheres. Não poderia, tão queridas de Cristo. Eu não poderia escolher um candidato cujas políticas e propostas favorecem aqueles que já detêm o poder e o dinheiro, em detrimento de trabalhadores, das classes mais empobrecidas. Não posso jamais. Não poderia votar também em pessoas que não têm política pública nenhuma para os indígenas, por exemplo, para as mais de 250 etnias que existem aqui no Brasil. Não posso desconsiderar isso. Eu não posso votar em alguém que não tem políticas relevantes para a área do meio ambiente, já que a igreja tem batido muito nessa tecla também. Eu não posso votar em alguém que tem como exemplo de vida torturadores do passado, até porque o Jesus que eu creio, o Jesus que eu encontro no Evangelho foi alguém que sofreu na sua pele a tortura por causa desse modelo de sociedade que veio implantar. Eu não posso votar em alguém que de repente me incentiva a crer que a pena de morte é a saída para a violência e para os nossos problemas, até porque Jesus sofreu a pena de morte. Eu não posso votar em alguém
que de repente carrega consigo essa ideia de que cada um de nós devemos ter uma arma. Se Jesus no Evangelho bateu tanto nessa tecla, dizendo que a nossa arma é o amor, que o nosso instrumento de revolução é os afetos que devem trazer perdão, solidariedade, paz. Então, diante desse quadro, acho que já ficou bem claro qual é a minha opção. Então, desejo que você, à luz dos evangelhos, lendo as páginas dos evangelhos de Cristo, possa também escolher aquilo que é melhor para uma sociedade que deve ter na sua base a justiça, o respeito pelas minorias e também a inclusão dos pobres. Deus te abençoe.